O Alisson se machucou sozinho no lance, no começo do segundo tempo, e a contusão é muito séria, ele já vai ser operado na manhã desta quinta-feira. Ele teve uma fratura, uma contusão muito séria no tornozelo, e não joga mais pela temporada. E aí, tudo bem, cara, perder um jogador, ó lá, essa é a É imagem feia, né? da contusão, é muito feia. Até imaginei que pudesse ser no joelho, não era, foi no tornozelo, sozinho, um lance absolutamente casual. Ele se machucou sozinho, imediatamente já todo mundo chamou maca, não sei o quê, ele já saiu, e o São Paulo perdeu o Alisson. Pô, perdeu o Alisson, tudo bem, não é pouca coisa. O Alisson, o jogo do São Paulo é um jogo muito específico, e o Alisson é uma peça muito, muito, muito importante nesse time. Tanto que, quando ele saiu, o São Paulo quase sofreu empate, porque o Grêmio cresceu, o São Paulo não tinha mais marcação no meio-campo, foi um desastre ali no final, acabou se segurando no final e ganhou por 1-0, mas perdeu o Alisson, o Perrone. Deixa eu só colocar rapidamente eh, não, nós não temos. Então não vou colocar nada porque nós, nós não temos. Mas queria que você comentasse, Perrone, a vitória e a perda do Alisson, né? Um cara muito importante para o time. Bom, sobre o jogo, cara, eu acho que ali o próprio Zubeldia fala isso, né? 35 minutos ali de primeiro tempo. Vamos colocar o primeiro tempo do São Paulo, eu achei espetacular. Assim, o Grêmio não conseguia pegar na bola, não conseguia passar do meio de campo, sufocando na marcação, criando intenso. Achei espetacular. É muito difícil você, mesmo com o Alisson em campo, seria difícil você manter naquele nível, que foi um nível muito alto, né? O Grêmio não conseguiu fazer nada. Então acho importante destacar isso, que foi espetacular, esse primeiro tempo do São Paulo. E aí o Zubeldia fala muito da importância do Alisson quando ele vai para a coletiva, e ele resume bem ali, né? Ele fala que é um jogador fundamental para a ideia de jogo do São Paulo, que é um cara que ele fala que ocupa bem os espaços no meio de campo e que é importante na construção. Então, assim, ele tem razão quando ele lamenta a perda desse jogador, porque é realmente o coração ali do time, o motor da ideia de jogo do São Paulo, e é uma reposição muito difícil, né? Tanto no elenco quanto você ir para o mercado, porque é difícil você achar hoje. O Alisson não é um craque, mas é difícil você achar jogadores que equilibram bem essa questão defensiva com a questão da construção. E ele faz isso. E quando você acha jogadores assim no mercado, o cara ainda precisa se encaixar no time, no estilo do jogo. Então, realmente, ele tem motivos para se preocupar. Eu só acho que não pode ser uma coisa assim, ou vocês me dão um jogador, ou não tem jeito. Não, isso aí, essa conversa não existe, né? Ele não falou assim também, né? Mas não pode chegar nesse nível, porque se você não tem no mercado, é sua responsabilidade como treinador trabalhar alguém dentro do seu elenco. Deixa eu ler aqui o que disse exatamente o Zubeldia sobre essa questão. E aí ele vai ao encontro do que disse o Perrone sobre ser um jogador difícil de substituir. Ele fala o seguinte, abre aspas, são jogadores difíceis de substituição, porque eles fazem bem as duas tarefas, a construção e a ocupação de espaço defensivo. É urgente, precisamos de jogadores ali. A direção sabe, não se trata de ter opções, há muitos volantes, mas não jogam nesta função. Preciso de jogadores que atuem ali. Venho falando disso desde que cheguei. Estão buscando opções. Eh, não foi exatamente, eh, muito direto, mas tem uma faca no pescoço ali para ele. Eu tô falando, ou vocês contratam ou contratam, não tem outra opção. Disse o Zubeldia, lembrando, né, que ele acabou de recusar uma proposta lá da seleção do Equador, ficou no São Paulo, mas agora fala: "Bom, preciso de jogador". É mais ou menos isso que ele está falando, né, Rodrigo? Agora o que ele dá a entender é que ele já estava pedindo jogador para esse setor antes, independente do Alisson, né. Lembrando um pouco da história do Alisson, ele era um ponta, né, Isso. originalmente. E aí ele vai se adaptar como volante no São Paulo, inclusive ele tem uma história, muito de superação, né, ele já Isso, contou isso. isso em entrevistas, que ele teve deprimido e ia desistir de jogar futebol, e conseguiu achar um novo ânimo, um novo caminho no São Paulo. As entrevistas dele foram muito boas, contando essa história, inclusive porque ele expôs um problema que várias pessoas podem sofrer, e ele expôs como ele conseguiu superar, isso ajuda os outros. Então acho que também eu fico meio sentido, porque também é uma pessoa que
que tem uma história, legal, uma história de superação e de fato era um jogador essencial. Inclusive o passe para o Lucas é dele, né. Ele que dá o passe para o Lucas dominar ali e fazer o gol, e eu acho que ele tem essa coisa de poder jogar ofensivamente e defensivamente, justamente porque ele é originalmente um jogador ofensivo, um ponta. Ele perdeu um pouco de mobilidade depois, não teve mais aquele drible fácil que ele tinha na ponta, e ele ganhou outras características, o que demonstra uma inteligência de jogo. Então, de fato, é difícil substituir, mas me parece que ele estava procurando outros jogadores. Nesse sentido, um que eu acho possível, não estou dizendo que é a mesma característica, mas de você fazer uma adaptação, talvez seja o Nestor, que é um jogador que também consegue fazer o combate e a saída e tem qualidade na frente, enfim. Mas não sei se ele não tem, eu acho que a mesma força física de enfrentamento que tem o Alisson ali na ocupação do meio de campo, de, enfim, de ritmo que ele dá ao jogo, né? Um jogador de ritmo que a gente chama, que é um jogador moderno. Então talvez precise realmente de uma substituição. É uma pena que isso tenha acontecido. E em relação ao jogo, o São Paulo foi bem no primeiro tempo, depois da saída do Alisson, tem as 2 trocas, né, que o Grêmio faz, entra o Natan e o Carbarro. Nossa, o Grêmio dominou o jogo completamente, né. Eu olhei, o Grêmio teve 2 conclusões a gols no primeiro tempo e 17 no segundo tempo. Era para ter feito o gol, na verdade, se fosse um jogo normal, o Carbarro termina na cara do gol, Soteldo na cara do gol, a diferença ali, se eu arrisco a dizer, se o Rafael não tivesse voltado e ainda fosse o Jandrei, o São Paulo tinha saído com uma derrota no jogo de ontem. Não, Porque isso é. foi muito pressionado, o Rafael foi muito bem, não que o Marquezinho também foi bem lá do outro lado, né, ele pegou umas 2, 3 bolas, uma bola do Luciano, pegou bolas difíceis. Aliás, os 4 goleiros muito bem, né, dos 2 principais jogos, atuações incríveis dos 4. Então eu acho que porque o São Paulo correu muitos riscos e teve uma queda muito brutal. Se o efeito da saída do Alisson foi isso em outros jogos, realmente vai ter que procurar substituição urgente. Eu não acho que dá para um time desmontar inteiro assim por causa da saída de um jogador. É, e justamente foi exatamente isso que aconteceu. O time se transforma num outro time quando o Alisson sai, até porque o Zubeldia erra com Mas tem o vontade na fator do Grêmio substituição, né. também, né. O Grêmio jogou Não, tem o muito fator do recuado no Grêmio, primeiro sim. tempo, põe 2 atacantes e começa a ir para pressionar o São Isso, Paulo no segundo exatamente. tempo. Então eu acho que tem 2 coisas casadas ali dentro, que aconteceram ao mesmo tempo. É aquela história, né, no primeiro tempo o São Paulo poderia ter resolvido o jogo, poderia ter feito 2-0, 3, sei lá, tá ok, e ter resolvido, porque de fato o Grêmio não passou do meio-campo no primeiro tempo. No segundo tempo muda tudo. O Alisson sai, acho que aí tem uma substituição muito errada do Zubeldia, ele tenta colocar o Wellington Rato de volante, foi um desastre absoluto, tanto que ele tem que fazer outra substituição para corrigir, e aí que ele coloca o Uhum. Nestor e coloca o Alopo, e aí preenche o meio-campo. Aí dá uma mais ou menos uma equilibrada. O São Paulo até teve chance de fazer gol depois, o André Silva perdeu o gol e tal, mas o fato é que o São Paulo perde um dos seus principais jogadores e agora o Zubeldia pede aí reforços, pedindo reforços claramente. São Paulo tenta o Thiago Mendes, mas ficou. É curioso o São Paulo, né? Porque ele já tinha perdido um volante, que é o Pablo Maia, no começo do ano, e não contratou ninguém. Achou que dava para continuar assim. Continuou assim e agora perde o outro. E agora não tem mais nenhum dos seus principais. O Thiago Mendes tem exatamente essa característica do Alisson, né. É um jogador muito Isso, é um parecido bom nesse jogador, só que o do Alisson agora é de muito hoje, caro, né. né? É, É. Cara, o exatamente. Flamengo Só que tentou várias vezes e não conseguiu em várias janelas aí o Thiago Mendes, é uma negociação difícil para o São Paulo. E daqui a 6 meses ele vai ficar livre, no mercado, tem essa questão, então também será que o São Paulo vai gastar dinheiro agora? Então, Agora talvez seja com mais fácil. pois é. Galera segue mandando mensagem aqui, muito legal que vocês estão mandando mensagem, vocês da imprensa, todo mundo, ó, o Roberto Bolonha fala: "Assim como o Alisson, que era atacante e virou bom segundo volante, o André poderia ser testado por ter as mesmas características do Alisson quando era atacante". O André Silva, que jogou ontem? Não sei. Eu vejo E mais o Nestor com a possibilidade de adaptação ali nesse posição. o Rogério testou, né, jogava com o Nestor como segundo volante, matava o Pablo Maia, porque ele não tinha muito combate, mas o Bobadilha também não tem, né. José Libório: "Vocês da imprensa não leram meu superchat, abraço". Tô lendo aqui, José. Eh, ele completa: "Textor veio falar bobagem e criar encrenca". Falamos bastante sobre isso, meu caro. O vocês da imprensa, não sei por que parou de mandar mensagens, vamos mandar mais aí. E o Wagner Bahia fala: "Textor deu início a tudo, desculpas mentirosas, é só observar as redes botafoguenses, todas inflamadas. Rivais do Palmeiras são os outros 3 grandes paulistas, e Flamengo e Botafogo
e Flamengo. Botafogo é rival do Macaé e do Bangu. Que é isso, Wagner? Botafogo é glorioso, muito grande. Muito bem. Quem ainda está bem na fita é o Vasco. Quarta vitória seguida do Vasco, embalou no campeonato, tá entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Rodrigo. Já deixou aquele negócio de rebaixamento com esse cara que era da base de outro time aí, que veio o Base técnico, do Palmeiras, Rafael a Paiva, né? Outro. base do Palmeiras. Isso. O Vasco é o time que mais pontuou nas últimas 5 rodadas, ao lado do É. Botafogo. E se a gente olhar os jogos do Vasco, vai entender um pouco por quê. O Vasco, nos últimos 4 jogos, sofreu 1 gol. E antes, esse é um time que sofreu 9 gols para Palmeiras e Flamengo em 2 jogos seguidos. Então agora ele sofreu Isso. 1 gol em 4 jogos. Contando o jogo contra o Botafogo, que são 5 jogos, ele sofreu 2 gols. E em 7 jogos com o Rafael Paiva, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Perdeu para o Bahia, que é um time forte. Por quê? Ele botou volantes para ser um time competitivo. Ontem, de novo, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Matheus Cocão e Praxedes, que é, digamos assim, um volante um pouco mais faceiro, como diz o pessoal do Sul, né? E os 2 pontas, Adson e David, são jogadores que dão muita combatividade e ajudam no meio de campo para criar volume do Vasco, tanto de competir pela bola. O Wagner Mancini ontem, por exemplo, deu uma entrevista falando que o Atlético Goianiense perdeu a maior parte dos duelos. Pois é, esse time do Vasco tem essa característica de ser muito forte nos duelos de meio de campo, de ser competitivo ali no meio. E aí, ao mesmo tempo, esses 2 jogadores, David e Adson, que tiveram um crescimento, conseguem finalmente dar um apoio para o Verratti, para ele não ficar correndo sozinho. Ontem o Verratti sofreu um pênalti que não foi, na minha visão, né? Mas e que ele acaba perdendo. Mas depois o David faz um gol muito bonito, né? Que ele domina com uma perna, bate de peito de pé ali no cantinho do gol do Atlético Goianiense e determina a vitória do Vasco, essa 4ª vitória seguida e sofrendo apenas um gol. Os 2 zagueiros do Vasco, Maicon e Léo Pelé, eram massacrados pela torcida do Vasco por várias faltas, várias falhas. Agora estão jogando protegidos e estão jogando melhor. Então, às vezes, o contexto de um time afeta muito o jogador individualmente. Não estou dizendo aqui que o Maicon e o Léo Pelé são os melhores zagueiros do mundo, não é isso. Mas, assim, a diferença que tem em jogadores que jogam protegidos, como eles estão jogando agora, dessa forma competitiva que o Rafael Paiva criou, para a outra forma, que era uma forma que o Vasco jogando soltinho. A gente vai ter que ver agora como que ele vai encaixar o jogo. O Payet, que vai voltar, Felipe Coutinho, que foi contratado, Alex Teixeira, como vai ter aí uma dosagem, porque esses jogadores são tecnicamente melhores do que os que estão em campo, mas será que eles vão oferecer a mesma competitividade? Vai ser um enigma aí para o Rafael Paiva resolver. Como que ele vai encaixar esses jogadores para dar mais qualidade para o Vasco? Tem que encaixar, mas não todos. Como que você vai fazer? Enfim, esse é o novo passo que o Vasco pode dar para dar uma alçada aí, de repente ficar ali mais perto, 6º, 7º, e garantir uma Sul-Americana, enfim. Me parece que se continuar jogando assim, o Vasco não vai ser mais ameaçado de rebaixamento. Uma campanha nesses últimos jogos muito boas do Vasco, o Perrone. E isso que o Rodrigo falou, encaixa com o que a gente estava acabando de falar sobre a questão do São Paulo, que não tem volante, porque o Alisson foi machucado. Colocou o volante em campo, o time ficou mais forte defensivamente. Tem um amigo meu, um grande amigo meu, que está nesse momento lutando contra a lava do vulcão Etna, que deve estar feliz da vida com essas declarações do Rodrigo Matos sobre volantes. Ele adora volantes. Mas sim, o Vasco jogo se tornou um time mais protegido e está fazendo uma campanha muito boa agora, né? São 4 vitórias e 1 empate. O típico caso do treinador que chega e entende o que o time precisa, né. E assim, você não vai a lugar nenhum no futebol, como diz esse seu amigo aí, sem os bons volantes, esse nosso amigo sem os bons volantes, porque assim, ali acontece tudo, cara. Se você não tem, os caras certos no meio de campo para marcar, você vai deixar os caras que fazem bem o serviço ali, como disse o Rodrigo, você vai deixar a defesa desprotegida. Vai estourar tudo lá atrás, vai ficar mais difícil para o goleiro, os caras vão cornetar o goleiro, a defesa, vai estourar ali. E também você depende desses caras para fazer a parte ofensiva. E o elenco do Vasco
para fazer a parte de construção, para iniciar essa parte, né, essa fase. Então, assim, o elenco do Vasco, ele vai ser qualificado agora. Então, assim, a tendência realmente é que o Vasco deixe essa briga para trás. O que foi muito importante foi o Vasco conseguir essa reação neste momento, porque a turma que está ali atrás, principalmente os grandes, Grêmio, Fluminense, Corinthians, cara, quanto mais você demora, mais a perna vai pesando. Chega o segundo turno, o dobro da perna do jogador, do peso da perna do jogador, triplica, fica tudo muito mais difícil. Então o Vasco consegue respirar na hora certa e a gente olha ali o mapa do Vasco e enxerga uma tendência de evolução, sim. E Muito bem, surpreendente, ó. né, Tironi? Sim, diga, Se Rodrigo. você pensar, põe os programas para trás aí nossos e de quase todo mundo estava botando dos 4 grandes, o Vasco com a situação mais problemática, porque não tinha de onde tirar, estava no meio de uma crise financeira e o técnico arrumou muita Exatamente. coisa. O Corinthians que tem mais dinheiro, a gente apostava: "Não, tem dinheiro, uma hora sai", o Fluminense tem muito jogador, uma hora vai sair, o Grêmio tem jogo a menos, os 3 continuam lá e o Vasco saiu. Então, É o Vasco verdade. surpreendeu a análise de quase todos nós aqui. Se você for botar, eu acho difícil que tenha alguém que tenha apostado. Não, o Vasco vai ser o que vai sair, vai ter um alívio aí desses 4. Tem toda a razão. E aí, como disse você, tem ainda Felipe Coutinho para chegar, tem o Payet que não tá jogando, mas também pode ser Cadê o colocado vocês da aí. imprensa para criticar a gente quando a gente merece aqui, É ô Tironi? verdade. Cadê o vocês da É, imprensa? Vocês, olha aí não é. sumiu vocês da imprensa, foi embora? Como assim? Volta pro trabalho, meu amigo. Que história é essa? Eh, Paulo Ricardo fala que o Botafogo e o Vasco são cavalos paraguaios. O Vasco não é nem isso, o Vasco está se recuperando no campeonato, é outra história. É. E o Vasco está num lugar na tabela, na primeira página, que a gente não via o Vasco na primeira página há uns 5 campeonatos aí, né? O Vasco nunca estava na primeira página da tabela, está agora em nono lugar na classificação do campeonato com 23 pontos. Como eu falei, são 4 vitórias seguidas e um empate. É o melhor desempenho entre os 20 times nos últimos 5 jogos, ao lado do Botafogo, que é o líder, tem desempenho melhor que o Palmeiras, que o Flamengo, que o São Paulo, que até o Cruzeiro, que faz uma boa campanha, tem uma campanha melhor. O Vasco, nesse momento, está ali com 23 pontos. É... Cadê vocês da imprensa, hein? Nada dele. Sumiu mesmo. Lamentável. Aí, a classificação do campeonato. O Botafogo é o líder, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Fortaleza, Atlético Paranaense, Vasco em nono lugar, Bragantino em 10º. Virando a página, temos Atlético Mineiro, Juventude Internacional, Juventude que, aliás, né, saiu o técnico, o Roger Machado, dizem que vai para o Internacional. E aí, só um parênteses, eu desisti definitivamente de lamentar, porque o técnico é demitido, porque não deram tempo para implementar tal. O mercado de técnico brasileiro é isso. Tá lá fazendo uma boa campanha no Juventude, recebeu uma proposta, se mandou, deixou o time na mão, como o Dorival fez com o Ceará, como todo mundo faz com todo mundo. Então, eu desisti de falar, olha que injustiça com ele, porque saiu. É assim, quando tem uma outra oportunidade em outro clube, o cara, pumba, vai embora também. Assim é o mercado de treinadores. E ali, a gente, aí na tabela, na zona de rebaixamento, seguem Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense. Grêmio, se tem alguma coisa para algum alento, é que tem 2 jogos a menos, mas jogando o que está jogando, ontem até no segundo tempo foi um pouco melhor, mas muito frágil o Grêmio, né? Corinthians com 17, e o que preocupa é que com 15, o que se preocupa é o que mais tem jogos, e o Atlético Goianiense também bem mal, nesse momento, em penúltimo lugar ali, e o Fluminense o lanterna absoluto.